Finalmente, a novela do Guilherme Arana chegou ao fim. Guilherme Arana acertou sua contratação com o Fluminense e será jogador do Clube das Laranjeiras. A previsão de chegada dele é para amanhã, já no dia 3 de janeiro. O primeiro grupo do Fluminense se apresentou hoje para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E outra coisa, cara, será que o Fluminense vai trocar o Wallace Davi pelo Savarino? Essa história aí de um volante que o Botafogo quer contratar do Fluminense eu já conheço, hein? O último foi o André. Vamos ver como que vai ser isso aí. Roda a vinheta e vamos para mais umas notícias do Flusão. Galera, o Fluminense acertou a sua segunda contratação nessa temporada de 2026. Guilherme Arana é o segundo contratado nessa temporada, o lateral esquerdo que veio do Atlético Mineiro. Era aquela novela que a gente já não tá aguentando. Vem ou não vem? Vai vir ou não vai vir o Guilherme Arana? E finalmente veio, lateral muito bom, cara que, tipo assim, eu gosto demais dele, bem ofensivo. Será ali um jogador que terá dupla ali junto com o René, e eu estou muito interessado para ver como vai ser isso aí. Vamos ver aqui mais detalhes? Como vocês podem ver, Guilherme Arana, o Fluminense acerta a contratação de Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O jogador já é aguardado neste sábado, no dia 3, para realizar já os exames e assinar o contrato de 5 temporadas com o Fluminense. Vamos ver aqui, ó, o Fluminense acertou a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana. O estava jogador do Clube Mineiro venceram o último empecilho e fecharam o negócio. Agora no Rio de Janeiro, né, nesse sábado, dia 3, para fazer exame e assinar o contrato. 5 anos não, perdão, 4 anos, duração de 4 anos. Já estou empolgado demais com o Guilherme Arana já. Diretoria de Tricolor já tinha um acordo, já com o lateral do Galo e acerto dos termos do contrato do jogador. A última pendência para fechar o negócio era um acerto entre os atleticanos e o empresário do atleta. Com aquele negócio, o Atlético estava devendo muitos jogadores, ainda segue devendo muitos jogadores do elenco, né, por falta de custo e tudo. Mas a informação foi publicada pela Itatiaia e confirmada pelo GE. O Flu buscava um lateral com experiência, regularidade e capacidade para contribuir ofensivamente, características que colocam o Arana como um nome bem avaliado pelo departamento de futebol. A comissão técnica entende que o jogador eleva o nível da posição e neste momento conta com o René Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes que já está querendo sair do Fluminense. Provavelmente volte para o Júnior Barranquilla ou vá jogar em outro clube aqui do Brasil. Curitiba já se iniciou contatos com o jogador, mas vamos ver como que vai ser o andamento do Gabriel Fuentes, que provavelmente saia do Fluminense. Cara, opinião, eu gostei muito da contratação do Guilherme Arana. É um lateral que eu sempre gostei de ver jogar. Lateral que tem características ofensivas muito boas, defensivas nem tanto, mas também é um lateral que consegue apoiar bem na defesa. E vai ser, cara, um cara ali para revezar junto com o René, né? O René é um cara que tá velho, mas também é um jogador que jogou muito nessa última temporada do Fluminense. Se não fosse ele nessa lateral esquerda do Fluminense, quem dirá do que seria a nossa temporada, né? E vai ser uma sombra ali, e essas competições são boas no andamento do time, no andamento do mercado, sabe? E como que vai ter um elenco bem, a gente precisa de um elenco bem inchado para disputar muitos jogos. E eu vou falar para vocês já como vai ser esse calendário do começo do ano Fluminense, que tá uma loucura. Outra coisa também, passando rapidinho, é que o Botafogo pede o Wallace Davi e mais uma verba para liberar o Savarino ao Fluminense. O clube do Botafogo está sofrendo um transfer ban, não pode contratar jogadores até resolver a situação de pagar jogadores que ainda faltam ser pagos para os clubes, e não pode contratar ninguém ainda do Botafogo. Então, para o Botafogo liberar, o Botafogo está tendo, para vender jogadores, ele está tendo que fazer alguma oferta de troca para conseguir alguns jogadores ali para suprir o time, né? O Botafogo pediu o Wallace Davi, o Fluminense está querendo o Savarino, né? Como eu falei com vocês, o Savarino é uma das características que o Fluminense procura, né, na ponta direita, para jogar ali um ponta bem construtor de jogadas. Mas o Botafogo pediu logo o Wallace Davi. O Wallace Davi é um moleque jovem, tem 18, vai fazer 18 anos agora.
é, é um cara que é tratado pelo Botafogo como um jogador de evolução para médio prazo e não para longo prazo. Ou seja, se ele for do Botafogo, ele vai ser bastante utilizado já lá no elenco. E por ele ser bastante utilizado no elenco, a gente espera que, tipo assim, a gente fica pensando, será que o Fluminense tem valorizado a sua base? Será que o Fluminense tem tratado como nada a sua base? Como que está sendo essa situação do Fluminense? Como que o Fluminense está olhando a situação? Porque hoje nós temos aí de volante Martinelli, Hércules, Bernal, Otávio e que lado o Wallace Davi tá, né? Eu acho que o Fluminense não vai exercer, não vai continuar nessa negociação com o Botafogo por causa do Wallace Davi, porque o Fluminense não pensa em vender um moleque tão jovem, tão rápido assim. Não é uma negociação aberta, mas igual está escrito aqui, com o Fluminense tem interesse no meio e o Botafogo no volante. A possibilidade de troca foi sugerida pelo clube comandado pelo John Textor nos últimos dias. Não há uma negociação aberta neste momento, mas se o Flu optar por seguir nessa negociação, sabe que terá que envolver a promessa de Xerém e Wallace Davi. Eu tomara muito que o Fluminense não avance nesse negócio e busque outras oportunidades no mercado, porque a gente não pode desperdiçar uma jovem de talento tão grande do Wallace Davi tão rápido assim, sendo que nem jogou pelo clube direito. Vamos falar rapidinho da Copinha, cara. Pelo site do Fluminense aqui, o Fluminense listou aqui os jogadores que irão participar da Copinha já nesse começo de campeonato. Todos os jogadores que vão disputar a Copinha, lembrando que alguns jogadores que eu vou falar com vocês aqui estão jogando, estão pelo clube profissional para jogar o Carioca, e conforme o time titular for voltando e o Fluminense for avançando nas competições, os jogadores que estão no time titular retornarão para jogar a Copinha para fazer o Fluminense avançar e o Fluminense ser campeão da Copinha, conseguir avançando, enfim. Vai depender do andamento do Fluminense na Copinha para os jogadores, e esses jogadores são aqui, ó, os mais conhecidos aqui. Temos o Gorgulho. Gorgulho não está com o time titular, mas já está direto já na Copinha. Gustavo Félix, Loyola é um zagueiro, né, que jogou na última Copinha, se destacou bastante. Júlio Fidelis, Kelvin, também camisa 9, nosso centroavante, Kevin Samuel, Matheus Reis, Naran Lucas, Riquelme Felipe, foi inscrito para a Copinha também. Wagner, Wallace Davi, Wesley Natan. Esses são os destaques do Fluminense. E como falei com vocês aqui, o Fluminense iniciou hoje sua pré-temporada 2026 no CT Carlos Castilho. Alguma foto dos jogadores aí, o Santos Moreno se reapresentando no elenco. E cara, eu fiquei bastante intrigado, porque eu não sei qual que é o pensamento, qual que é a ideia. Mas na minha visão, faltou um jogador aqui na apresentação do elenco, entendeu? Vamos lá, vamos ler aqui a matéria aqui rapidinho. O ano de 2026 já começou para o Fluminense. O primeiro grupo de atletas profissional se apresentou na tarde dessa sexta-feira, dia 2/1, no CT Carlos Castilho, para iniciar os trabalhos visando a estreia da equipe no Campeonato Carioca. O grupo é composto por sua maioria moleques de Xerém, que se juntam com nomes como Igor Rabelo, Lescano, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Santos Moreno e Vitor Eudes. Também compõe o elenco o atacante Lelê, que retorna de empréstimo, e o zagueiro Gemes, o primeiro reforço anunciado pelo clube em 2026. O clube será comandado pelo Luiz Ubeldia nessa pré-temporada, ou seja, o Gemes mal chegou e já está de volta, já vai chegar já jogando os primeiros jogos do Carioca, assim como foi no começo do Ignacio, quando o Ignacio chegou. Ele chegou na pré-temporada, mas já começou jogando, como foi também o Antônio Carlos, que tipo assim, foi uma das primeiras contratações de 2024 e já chegou jogando também. Aí fala que nesses primeiros dias de atividade, os jogadores realizaram testes de fisiologia e exercícios na academia. Aquele exercício regenerativo, né, para voltar os músculos, para voltarem com a intensidade do time, né, porque os caras estavam de férias, estavam tudo parado, e voltando agora, o time precisa daquele trabalho regenerativo na academia, para voltar e tudo, ter aquele condicionamento físico ideal para enfrentar o campo.
O grupo volta aos treinos neste sábado, no dia 3/1, ou seja, os trabalhos de hoje foram só de academia, aquele para reconhecer o pessoal, para bater papo e tudo. E foi às 9h30 no CT Carlos Castilho. Segundo grupo, os atletas que encerraram a temporada passada, ainda cumprem férias e se apresentam no próximo dia 8. Grupo titular, o restante da galera, já volta tudo no dia 8, na quinta-feira da próxima semana. Aí fala aqui com quem o Fluminense vai enfrentar, a foto dos gêmeos aí, chegando, felizão. Será que ele trouxe uma salada de fruta hoje? Mas aqui, galera, vamos olhar aqui os jogadores que se reapresentaram nessa sexta-feira para as primeiras rodadas, as 4 primeiras rodadas ali do Campeonato Carioca ali, praticamente. Os goleiros são o Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel. Os zagueiros são Davi Schwindt, que a gente esperava, o Loyola, o Igor Rabelo e o Gemes. 4 zagueiros experientes para começar já no time no começo do Campeonato Carioca. Os laterais são tudo da base. Léo Jans, que a gente já viu jogar nos começos ali, no Sul-Americano. Júlio Fidelis, que a gente confia muito nesse moleque, tanto pelo Carioca e tanto também pelo restante da temporada, né? No lugar do Guga ali, assumindo o posto até do Samuel, quem sabe, vamos ver, né? E Miguel Sampaio, confesso que eu não conheço o Miguel Sampaio. Os meias, Agner, Lescano de volta. Lescano vai ter a oportunidade de ouro da vida dele, que vai jogar no Campeonato Carioca para se firmar no elenco. Tomara que dê tudo certo, tenho muita esperança que o Lescano vai ser um meia muito promissor no Fluminense, que vai dar muito sucesso, torço muito por ele. Naran, Davi Melo, filho do Felipe Melo, Wallace Davi e Luiz Fernando. Como eu falei com vocês, o Wallace Davi está inscrito na Copinha também, mas também está inscrito aqui para começar o Carioca, nesse começo do Campeonato Carioca. E conforme o Fluminense for avançando na competição da Copinha, os jogadores que estão no grupo principal agora, que estão começando no Carioca, vão todos ser direcionados para a Copinha, porque o restante dos jogadores do time titular e tudo, considerado titular, já vão ter voltado, já vão estar em treinamento. E esses jogadores aqui, o Wallace Davi, e como está aqui os atacantes, que é o Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natan, Kevin Moreira, são jogadores que podem ir depois para a Copinha. E, cara, tá aqui Kevin Moreira, igual eu falei com vocês, Santi Moreno e Lelê. Vocês sentiram falta do La Vega aqui não, cara? Qual a foto aí do Lelê aí, chegando aí, voltando. O rei do Carioca tá de volta, esperança de ser o artilheiro do Carioca aí. E, cara, vocês sentiram falta do La Vega, não? O que aconteceu? Será que o La Vega subiu um degrau acima do Lescano? Ele tava sendo inscrito muito no time, né, cara? Assim, só que não tava entrando. Ele não tava tendo minutos dentro do campo. Será que o La Vega vai? Com certeza vai, porque já que ele não se apresentou agora, né? Vai voltar com o elenco principal. Será que ele vai ter espaço? Galera, se você gostou aí, deixa seu like. Comenta aí o que vocês acham aí, o que vocês acharam aí do clube que se apresentou nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca. Sentiu falta do La Vega, sabe? Vocês acham que o La Vega vai ter oportunidade no elenco principal? Como que vai ser isso aí? Porque eu confesso a vocês que eu fiquei bastante reflexivo com isso. Pensei que ele se apresentava agora e não apareceu. Valeu, galera. Deixa seu like aí. Beijo pra vocês. Tamo junto.